Setembro de 1939. A Europa, há apenas 2 décadas devastada pela Primeira Guerra Mundial, agora encarava a sombra de um novo conflito. Com a invasão da Polônia pela Alemanha nazista no dia 1º de setembro, com um ataque rápido e brutal que utilizou táticas inovadoras de guerra relâmpago, deixou o mundo em estado de alerta. O exército polonês, embora determinado, não tinha condições de enfrentar a máquina de guerra nazista sozinho. A invasão da Polônia foi um evento que desencadeou uma série de ações diplomáticas e militares. O Tratado de Defesa Mútua entre a Polônia, a França e o Reino Unido exigia que as potências ocidentais respondessem à agressão nazista. No entanto, havia uma diferença fundamental entre as promessas feitas aos poloneses e a realidade prática das potências europeias naquela época. Tanto a França quanto o Reino Unido ainda estavam mobilizando suas forças e relutavam em agir de imediato, temendo que iniciasse uma nova guerra mundial. Em Londres e Paris, os líderes estavam em constante comunicação, tentando articular a melhor forma de reagir à invasão. A Grã-Bretanha, liderada pelo primeiro-ministro Neville Chamberlain, e a França, sob o comando do primeiro-ministro Édouard Daladier, emitiram um ultimato à Alemanha. Se as tropas alemãs não se retirassem da Polônia em 48 horas, haveria guerra. Berlim permaneceu em silêncio. No dia 3 de setembro, com a negativa de Hitler, França e Reino Unido finalmente declararam guerra à Alemanha, mergulhando o continente em um novo conflito global. Contudo, a declaração de guerra não se traduziu imediatamente em ações militares significativas. Na França, o exército ainda estava em fase de mobilização total, e o Reino Unido, com sua força expedicionária britânica, também demorava para organizar suas tropas e enviá-las ao continente. Enquanto isso, a Polônia lutava sozinha, resistindo corajosamente, mas cada vez mais pressionada pelas forças alemãs, que estavam totalmente concentradas em esmagar qualquer defesa polonesa. Foi nesse cenário que o general Maurice Gamelin, comandante das Forças Armadas Francesas, viu uma oportunidade. Ele sabia que a situação no leste europeu era desesperadora para a Polônia, mas, no oeste, a fronteira alemã estava relativamente vulnerável. Hitler, confiante de que a França e o Reino Unido não agiriam rapidamente, havia retirado grande parte de suas tropas do oeste para concentrá-las na invasão da Polônia. Assim, a expectativa recaiu sobre a França, atacar e desviar a atenção alemã da Polônia. A ideia de uma ofensiva francesa, principalmente na região industrialmente vital do Sarre, era vista como uma estratégia potencialmente decisiva. Se bem sucedida, poderia destruir parte da capacidade industrial alemã e aliviar a pressão sobre as forças polonesas. Mais ainda, um ataque vigoroso poderia forçar a Alemanha a lutar em 2 frentes logo no início da guerra, algo que Hitler sempre quis evitar. Entretanto, apesar da pressão crescente para agir, as autoridades francesas estavam divididas. O trauma da Primeira Guerra Mundial ainda estava fresco na memória da população e do exército francês. Havia um grande receio de repetir o massacre que havia devastado a nação apenas 25 anos antes. Esse medo paralisava muitos dos líderes militares e políticos da França, que preferiam uma abordagem defensiva, protegidos pela linha fortificada de Maginot, em vez de arriscar uma ofensiva em território inimigo. Com isso, a França encontrava-se diante de uma encruzilhada. Atacar rapidamente para tentar ajudar a Polônia ou adotar uma postura mais cautelosa, aguardando a chegada total das forças britânicas e a plena mobilização do próprio exército. O destino da Polônia, e talvez o curso inicial da Segunda Guerra Mundial, dependia dessa decisão. Em 7 de setembro de 1939, apenas 4 dias após declarar guerra à Alemanha, a França lançou sua ofensiva no Sarre, uma região industrial crucial localizada na fronteira entre os 2 países. O general Maurice Gamelin, comandante-chefe do exército francês, decidiu agir para desviar a atenção alemã da Polônia, que já estava sendo devastada pela Blitzkrieg. A estratégia era simples: atacar o Sarre e infligir danos às infraestruturas industriais alemãs, ao mesmo tempo em que forçava a Alemanha a redistribuir suas forças, aliviando assim a pressão sobre o fronte oriental. A França, naquele momento, tinha uma posição formidável, com mais de 40 divisões mobilizadas ao longo da linha Maginot. O exército francês estava bem preparado, armado com tanques, artilharia pesada e grandes contingentes de infantaria. Essas forças, sob o comando do general André Gaston Pretelat, representavam uma das maiores potências terrestres da época.
Além disso, a linha Maginot fornecia uma sólida defesa em caso de contra-ataque alemão. Ela, embora construída para defesa, também permitia uma base de operações segura para um ataque controlado. Gamelin visualizava o Sarre como um ponto de fraqueza na defesa alemã. Naquela época, a maioria das tropas experientes e equipamentos modernos da Wehrmacht estava ocupada no leste, combatendo na Polônia. As forças alemãs que defendiam o Sarre eram em grande parte compostas por divisões de reserva, mal equipadas e sem o suporte necessário de artilharia pesada ou tanques modernos. A ofensiva começou com 9 divisões francesas cruzando a fronteira alemã em um setor de 32 quilômetros de largura. O plano inicial previa um avanço rápido em direção às linhas alemãs, visando a ocupação de áreas vitais, como as instalações industriais da região. A artilharia francesa deu suporte massivo, bombardeando posições alemãs enquanto os tanques e a infantaria avançavam. Nos primeiros dias, a resistência alemã foi surpreendentemente fraca. As tropas francesas, ao entrarem em território alemão, depararam-se com vilarejos desertos e um silêncio desconcertante. O vazio nas fileiras alemãs foi resultado da estratégia de Hitler de concentrar suas forças no leste, deixando o oeste com defesas frágeis. Essa situação ofereceu aos franceses uma oportunidade única para avançar rapidamente. Contudo, o avanço não foi tão rápido ou decisivo quanto se esperava. Logo nas primeiras horas, os franceses começaram a enfrentar campos minados e armadilhas cuidadosamente planejadas pelos alemães. Essas defesas, apesar de não serem as melhores, foram suficientes para atrasar o avanço. Tanques como os Renault R-35, que lideravam a ofensiva, começaram a sofrer baixas devido às minas antitanque. 4 tanques R-35 foram destruídos, enquanto soldados tentavam atravessar vias minadas. Além disso, o exército francês, mesmo com a superioridade numérica e tecnológica, avançava com extrema cautela. O trauma da Primeira Guerra Mundial ainda pesava na mentalidade dos comandantes, e o receio de um novo massacre em estilo Verdun era forte. Essa abordagem cautelosa, aliada à falta de confiança nas informações de inteligência sobre as defesas alemãs, acabou limitando a ofensiva. Os combates diretos começaram no dia 9 de setembro, quando as tropas francesas encontraram uma resistência ligeiramente mais organizada nas proximidades da floresta de Warn. Pequenas unidades alemãs começaram a aparecer, utilizando metralhadoras e armas antitanque para retardar o avanço francês. Embora mal equipados, os alemães conseguiram impor algumas perdas às forças invasoras. Isso, somado à cautela excessiva dos comandantes franceses, começou a abalar o ritmo da ofensiva. Mesmo com forças superiores, a hesitação em arriscar maiores perdas fez com que o exército francês perdesse o impulso inicial. Apesar de ter avançado 25 quilômetros em território alemão, os franceses nunca conseguiram aproveitar completamente a fraqueza das defesas alemãs. Em 12 de setembro, a ofensiva atingiu seu ponto máximo, com as forças francesas parando a apenas 4 quilômetros da linha Siegfried, a principal defesa alemã no oeste. À medida que os franceses se aproximavam da linha Siegfried, Gamelin começou a se convencer de que estavam sendo atraídos para uma emboscada. A facilidade com que tinham avançado nas primeiras semanas da guerra parecia, aos olhos dele, suspeita demais. Ele temia que os alemães estivessem deliberadamente recuando para ganhar tempo e preparar um contra-ataque massivo. Essa suposição não era totalmente infundada, já que as forças francesas se moviam lentamente e sem informações confiáveis sobre a real situação das tropas alemãs no oeste. Gamelin, temendo um contra-ataque ou uma armadilha alemã, decidiu interromper o avanço e consolidar as posições conquistadas. Essa decisão foi amplamente criticada dentro do próprio exército francês. Generais como Charles de Gaulle e Raoul Maguerin-Verneret argumentaram que a França estava em uma posição ideal para penetrar ainda mais fundo no território alemão, talvez até alcançando o rio Reno. Mas a cautela prevaleceu, e a ofensiva foi interrompida, com Gamelin ordenando a retirada gradual das tropas nos dias seguintes. Em 17 de setembro, a União Soviética invadiu a Polônia pelo leste, efetivamente selando o destino da nação polonesa. Isso fez com que Gamelin e os líderes franceses revisassem a situação e decidissem pela retirada completa das forças francesas do Sarre. O exército francês voltou lentamente às suas posições originais, sem ter enfrentado uma grande contraofensiva alemã. A ofensiva do Sarre terminou como uma oportunidade desperdiçada. Com as forças alemãs ainda concentradas no leste,
a França poderia ter infligido um golpe sério à Alemanha, mas a hesitação e a falta de um planejamento ofensivo mais ousado permitiram que Hitler mantivesse o controle da situação. A ofensiva no Sarre marcou não só o fim das tentativas de ação militar significativa da França até a invasão alemã em 1940, mas também expôs as fragilidades estratégicas do comando francês, que seriam exploradas mais tarde pelos alemães. A falta de comunicação eficiente também contribuiu para aumentar o medo de uma armadilha. Gamelin, que operava a partir de seu quartel-general em Vincennes, nos arredores de Paris, estava fisicamente distante da linha de frente e dependia de boletins esporádicos trazidos por mensageiros em vez de rádios modernos. Isso criou um atraso nas informações recebidas e impediu uma visão clara e imediata do que realmente estava acontecendo no campo de batalha. O governo francês, liderado por Édouard Daladier, estava relutante em apoiar ações ofensivas audaciosas, temendo que a Alemanha retaliasse com bombardeios em massa sobre Paris ou outras cidades francesas. A confiança na segurança proporcionada pela linha Maginot reforçava a mentalidade de defesa em vez de ataque. Afinal, a linha Maginot havia sido projetada exatamente para evitar uma nova invasão alemã como a de 1914. A decisão de Gamelin de interromper a ofensiva e retirar as tropas teve profundas consequências. Primeiro, permitiu que as forças alemãs mantivessem o controle total do Sarre e preservarem suas defesas ocidentais, sem nunca enfrentar um ataque em larga escala. Isso também significou que a indústria alemã na região, crucial para o esforço de guerra de Hitler, permaneceu intacta. A decisão de Maurice Gamelin de ordenar a retirada, mesmo com a superioridade numérica e a vantagem territorial, ecoa como uma das maiores falhas estratégicas do início da Segunda Guerra Mundial. Com isso, o regime nazista foi capaz de se manter intacto, ganhando tempo para consolidar suas defesas no oeste e preparar seu próximo movimento.